Fala galera do canal Casal com Juros, você que tem o XPML, esse vídeo é para você. Você precisa ficar aqui até o final para entender tudo o que aconteceu com o fundo. Você deve ter visto que o fundo anunciou uma venda bilionária, mas por que o fundo precisou anunciar essa venda bilionária? Quem vai comprar? O que é que vai acontecer? Tudo isso você vai saber aqui nesse vídeo. Nós vamos dividir o vídeo em 4 partes. Apenas vou te lembrar que não é recomendação de investimento, é apenas uma análise dos fatos que estão sendo colocados aqui, trazendo um ponto de vista diferente para vocês. Então nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte vai ser uma retomada cronológica de tudo que aconteceu com o fundo de 2024 até 2025, para você entender como é que o fundo entrou nessa situação, que precisou fazer essa venda assim de uma forma urgente. A segunda parte, nós vamos detalhar toda a estrutura da compra da Risa. O fundo da Risa está, então, comprando participação de 9 shoppings dos fundos XPML. No terceiro, nós vamos relembrar conceitos importantes para a análise ali dos fundos imobiliários, com base no que está sendo colocado para a gente. E o quarto e mais esperado é a minha opinião sincera sobre isso aqui. Então, eu vou dar aqui o meu ponto de vista, mas antes eu quero embasar muito bem com os fatos que estão aqui diante de nós. Vamos lá, vamos analisar? Então vamos começar. O que é que aconteceu? O XPML, ele adquiriu, então, alguns shoppings da empresa Sim. A compra foi parcelada, então eles adquiriram, através do Sellers Finance, eles adquiriram shoppings e pagaram parcelas. De acordo com o relatório gerencial de 2025, a gente pôde perceber ali, que eu vou colocar aqui na tela para vocês aqui o cronograma de pagamento, que, de acordo com a projeção de caixa do fundo, quando ele fosse pagar a terceira parcela ali, ó, se vocês olharem aqui na tela que eu estou colocando, ele tinha uma projeção de ter menos 630 milhões em caixa por causa do pagamento da terceira parcela ali da aquisição dos shoppings da empresa Sim. Então o fundo tinha uma obrigação de curto prazo maior do que o caixa que ele tinha. Ele precisava se movimentar de alguma forma para honrar essas dívidas de curto prazo. Então, o que é que foi feito? O fundo, então, anunciou a venda bilionária de participação em 9 shoppings do seu portfólio. E como é que essa venda foi estruturada? A gente vai ver na segunda parte. Então, o fundo anunciou essa venda de 1,6 bilhões, sendo que 68% seriam pagos à vista e 32% seria parcelado, vamos colocar assim, seriam parcelados. Então, o fundo receberia, ou está para receber, R$ 1 bilhão à vista por meio da venda da participação desses 9 shoppings. O mercado recebeu com bons olhos essa transação. Quando foi anunciada a venda, a cota chegou a R$ 102 e hoje a cota já está a R$ 106. Então o mercado viu com bons olhos essa venda, os cotistas estavam ali querendo saber o que é que o fundo iria fazer para honrar as suas dívidas e essa movimentação então gerou um ganho de capital para o fundo de 278 milhões com um potencial de distribuição de R$ 4,90 por cota, por causa dessa venda. E essa venda estava assim, no memorando estava para ser estruturado da seguinte forma: o fundo Risa, ele ia criar um fundo para adquirir esses 9 shoppings. Então, toda essa negociação está também condicionada ao sucesso da captação do fundo Risa desse dinheiro para, então, a compra desses ativos. Então, a gestora ali afirmou que a estratégia por trás da venda desses ativos estava, então, visando fazer uma reciclagem do portfólio dos shoppings, tirando, então, da carteira shoppings que não fossem de alto padrão e deixando apenas o filé mignon e vendendo alguns shoppings de qualidade um pouco inferior, digamos assim. Então a Risa soltou o prospecto de como vai ser feita a aquisição desses 9 shoppings, como é que vai ser estruturada essa venda bilionária desses ativos. Só que é uma estrutura um pouquinho imbricada ali, você precisa prestar atenção aqui no vídeo para você entender em detalhes como é que isso vai ser feito. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês e vocês vão entender. Então tá aqui, ó, o fundo Risa, ele vai adquirir, o preço da cota está em R$ 102, com investimento mínimo de R$ 1.020, que seriam 10 cotas. É um fundo setipado. Então, galera, esse fundo setipado ele não é negociado ali na bolsa, é um fundo, né, fechado ali. Tem um prazo de 5 anos, prorrogável por mais 1 ano. Então, o que a gente tem aqui? Vai ser aquele fundo que provavelmente seu assessor ali da XP vai oferecer para você para adquirir, né? Então é um fundo que está sendo lançado ali com, às vezes, o intuito de buscar alguns investidores específicos. Então nós temos aqui o prospecto da Risa, eles vão iniciar buscando 820 milhões, depois tem um outro lote adicional para chegar ali nos 1 bilhão que seria o pagamento ali de 68% à vista, né, adquirindo então pela oferta pública ali dessas cotas, e a gente vai precisar entender como é que está a estrutura por trás disso. Então aqui na tela agora para vocês conseguem ver a estrutura da transação. Como é que vai ser então? Então vai ser criado um fundo master, que esse fundo master que vai ser então o dono dos 9 shoppings aqui. Eles colocaram aqui os 9 shoppings, né, a participação nos shoppings aqui. E esse fundo master vai ser dividido da seguinte forma: 84% é cota sênior e 16% são cotas subordinadas. E eu já vou explicar para vocês o que são essas cotas subordinadas. Então, o investidor que comprar, ele vai ter aqui o fundo feeder, que é o fundo espelho, que vai ser dono, então, de 84% das cotas, que são as cotas seniors. E o que é que eles estão prometendo, então, para esses investidores? A gente pode ler aqui na tela para você entender perfeitamente o que é que está sendo prometido. Durante o prazo, né, que vai ser o prazo então, de 5 anos, prorrogável por mais 1, eles estão prometendo uma rentabilidade para o investidor equivalente a IPCA mais 10% ao ano. Então, o que é que acontece? É um investimento que parece um pouco mais com a renda fixa ali para o investidor que está comprando. Eles estão
É um fundo que não vai ter, então, a oscilação da cota no mercado, porque a gente viu que é um fundo setipado. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, porque apesar de ser o objetivo desse fundo, dar essa rentabilidade ao cotista, ela não é uma rentabilidade que é garantida. Vamos ler aqui nas linhas. Ó. É esperado que a cota A do Master vire a receber mensalmente um rendimento equivalente a 10% ao ano sobre o respectivo saldo total atualizado pelo IPCA mensal. Então, é esperado, é o que eles estão ali fazendo aqui no prospecto. Durante o prazo de desinvestimento, caso haja geração de rentabilidade superior a 20% ao ano, nominal para a cota da subclasse B, 100% excedente será destinado à subclasse A, até que haja atingimento de uma remuneração equivalente de IPCA mais 10,05. Após esse patamar, caso haja excedente, será destinado para a remuneração da subclasse B. Então, o FI Master possuirá em si subordinação mínima de 15% e a subclasse B não receberá qualquer pagamento ou distribuição antes que haja amortização integral da subclasse A e Sellers Finance. Então, o que é que eles estão colocando aqui? Essas cotas subordinadas vão ficar com o próprio XPML, que está então querendo ter participação nesses ativos na venda futura. E o que é que a gente pode ler disso aqui? Então eles estão entendendo que os ativos eles têm um potencial de valorização e eles querem que lá na frente, quando os juros caírem, eles também participem, tenham algum ganho com a venda desses ativos lá para frente. Por isso que também é um fundo que tem prazo. É um fundo que está buscando ali explorar para depois desinvestir. Então isso tudo parece muito complexo, né? Mas fica até o final aqui porque você vai entender tudo, a gente vai ver os próximos slides e você vai entender o que está acontecendo. Então, aqui se nós passarmos os slides, ele tem um estudo de viabilidade. O que ele coloca aqui? Ele coloca que aqui a gente está na visão do gestor da Risa. Ele está dizendo então que o cap rate na avaliação dos ativos está em 9,37%. Agora, o que é cap rate? Isso aqui é muito importante, a gente vai fazer agora a terceira parte do vídeo para falar sobre conceitos importantes de fundo imobiliário. Então, o cap rate é uma taxa, ele mede o retorno anual esperado com a geração de aluguel do ativo, sem considerar então a valorização do ativo, apenas com base nos aluguéis. Então, o que é o cap rate? Vamos supor então que você compre um imóvel de R$100 mil e espere ganhar R$10 mil no ano com aluguel. Então, esse cap rate seria 10%. Quanto maior o cap rate, melhor é a compra, porque significa que você pagou menos num imóvel que vai gerar mais dinheiro para você. Então, esse 9,37% aqui é um índice que eles colocam para mostrar para o investidor que vai comprar ali os fundos que eles estão adquirindo esses imóveis a um valor interessante. Agora, qual é a fórmula então do cap rate? O cap rate, ele é quanto ele gera e vai dividir pelo valor que você está adquirindo ele. Então, você vai pegar o NOI e vai dividir pelo valor de aquisição do imóvel. Então, vamos falar então um pouco sobre o NOI. Então, em português, é receita líquida operacional anual, que ele pega apenas os aluguéis ali, as receitas do fundo anual, sem contar as despesas financeiras. Ele conta apenas as despesas operacionais, como IPTU, outros custos ali do imóvel. Então agora vamos aqui na tela para você ver aqui o apanhado geral, que ele mostra aqui os 9 shoppings que vão ser adquiridos pelo fundo da Risa, e o percentual, o ABL, que é a área bruta locável do fundo. Então aqui ele mostra aqui, faz um apanhado geral da aquisição dos imóveis. Então galera, agora a gente vai chegar na parte mais importante do vídeo, que é a parte que eu vou dar a minha opinião sincera. Eu vi muita gente falando que era enrolação, que o fundo estava ali perdido, mas assim, eu acho que é enrolação? Não, eu não acho que é enrolação. Eu acho que o fundo está precisando vender os ativos e eles conseguiram montar então uma estrutura que eles iam ter participação na venda futura. O que isso mostra? Mostra que não é o melhor momento para a venda do imóvel. Por quê? O valor do imóvel está muito condicionado também à taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais alta, o valor do imóvel tende a estar mais baixo. Agora o Brasil, com fé em Deus, está numa fase de que vai começar a cair os juros. E quando os juros caírem, os preços dos imóveis tendem a subir. Então, o fundo não está no melhor momento para vender os imóveis, não está sendo uma venda fantástica aqui. Ninguém pode dizer assim que foi uma venda bem planejada para conseguir ganhar dinheiro. Não foi. Para mim, parece uma venda feita às pressas, já está ali na última parcela, já está aí perto da última parcela para pagar, está sendo bem corrido para o fundo conseguir esse dinheiro. Então, assim, tá na hora ali, né? Já vai vir a última parcela ali para eles pagarem. Isso aqui tem que dar certo para o fundo pagar, né? Então, imagina se isso aqui não der certo. É uma coisa para mim que parece estar sendo feita às pressas, mas se tudo que for bem executado, vai realmente dar um fôlego para o fundo. O fundo, na minha opinião, quando adquiriu lá em 2024 todos esses imóveis, ele estava esperando que os juros fossem cair, mas ninguém imaginava que os juros no Brasil iriam subir e ficar 15% durante tanto tempo, né? Isso tem pressionado os fundos. Então, não é assim uma venda maravilhosa, mas é uma estrutura que vai tentar proteger o fundo por algum momento. Tudo isso aqui, galera, está relacionado também ao risco da alavancagem. O fundo ele se alavancou e agora ele está tendo problemas para conseguir honrar ali as dívidas de curto prazo. A gente espera que isso tudo dê certo aqui, para que o fundo consiga rodar ali e continuar pagando bons proventos para os cotistas, mas a alavancagem é algo que a gente tem que estar sempre de olho. Então, como vocês podem ver, o fundo ele vai ter, então, da Risa vai ter um prazo de 5 anos, prorrogável por mais um para explorar economicamente esses ativos e depois realizar a venda desses ativos. Se chegar lá e também a taxa de juros ainda não tiver caído, né, vai acabar que também não vai conseguir fazer uma venda muito boa. Então, você vê que são problemas causados pela alavancagem. Mas me diz aí, o que é que você achou dessas vendas? Você achou que foi bem estruturada, que está tudo bem informado, que você está conseguindo entender tudo certinho? Você tem alguma dúvida? Se você tiver, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários que tiverem aqui no vídeo. Beleza? Até a próxima!